Você tem pergunta para o nosso Claro que eu tenho. Felício Ramon? Claro que eu tenho. Bom dia, governador. Tudo bem? Obrigado por estar aqui junto com a gente. Governador, eu tenho uma dúvida, inclusive, que eu tive hoje pela manhã, ao me deparar com uma notícia de ontem que o governo estava pensando em reavaliar essa política referente à impressão dos livros para as escolas. E eu tenho uma preocupação com essa ideia de que, por exemplo, na semana passada a gente teve um atrito, eu e o Antônio, estava defendendo a medida e a Antônia estava contra. Hoje ela está toda queridinha, mas na semana passada ela estava contra. Ela é assim. Ela muda bastante. Depende da semana. Só que essa ideia de, esse rótulo de Tarcísio volta atrás, me causa uma certa preocupação. Eu trouxe até algumas questões aqui. Ele voltou bem atrás. Tarcísio volta atrás e manterá Secretaria de Pessoas com Deficiência. Tarcísio volta atrás e manterá a Câmara com o uniforme dos policiais, algo que ele era bem forte referente a esse tema, né? Tarcísio volta atrás e orienta a base a derrubar seu próprio veto em relação a autistas. Então, Tarcísio ele volta atrás muitas vezes. Como é que a gente faz para mostrar para a população que esse retorno do Tarcísio decorre do diálogo e da possibilidade de não ter compromisso com o erro e não para que não seja possível atrelar a pecha ao governador de alguém que não tem convicção sobre determinados temas? Não, o governador tem muita humildade para reconhecer quando vai numa direção que não é a direção correta, mas nesse caso específico do livro, a imprensa está falando isso, mas o governador nunca disse que voltou atrás. Então permanece. Nos outros casos, é exatamente a mesma coisa que tinha sido anunciado. O que ele teve a oportunidade é explicar melhor, disse, olha, talvez a comunicação não tenha sido bem feita. Então, na verdade, não mudou absolutamente nada daquilo que já estava planejado dentro do plano do nosso secretário Feder. Talvez houve uma leitura por parte de especialistas da sociedade. Por exemplo, eu vi um especialista dizendo que o material do Estado é ruim, né? Sabe por quê, não? Porque tinha um exercício que dizia para os alunos imaginar uma nova carta de Pero Vaz de Caminha. E ele escrever esta nova carta e aí os alunos discutirem então essa nova... Não, que isso estimularia as fake news. Como é que vai reescrever? Essa era a crítica em relação ao material do Os caras estão Estado. mudando a Pequena Sereia, Branca de Neve. Mas era um exercício. Era um exercício. Então, na verdade, a gente percebe críticas pontuais. Olha só que crítica pontual sobre o material didático desse novo sistema de ensino do Estado de São Paulo, que é essencialmente eletrônico e pode e deve ser sim impresso e ainda terá apoio de outros materiais impressos. Mas nada disso é diferente daquilo que foi anunciado no primeiro dia pelo nosso secretário Feder. Em relação às outras posições, primeiro lembrando essa questão da secretaria, que de fato ele entendeu que era importante uma secretaria de deficiência. É muito claro, ele não tem de fato compromisso com o erro, tem a humildade necessária e suficiente. Talvez a população não está acostumada a ver isso dos políticos, né? Mas ele deixa isso muito claro. Mas é diferente da questão da educação. Nada mudou em relação ao projeto original do nosso secretário Feder. Para vocês que estão no rádio...